amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vindo a mais um Conselhos Astrais. E esta vez nós vamos falar sobre a Lua Nova em Escorpião, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e que vai trazer muita intensidade. Por isso é que eu queria que tu ficasses neste vídeo para perceberes direitinho, com muitos exemplos práticos, o que é que te poderá acontecer, de maneira a que tu possas perceber, quando estiveres a viver a situação, saber agir de uma forma diferente e aproveitar estas energias dos astros, ok? Por isso, aqui hoje nós vamos explicar a questão da Lua Nova, a questão do Escorpião, mas também vamos explicar que vai haver aqui uma interferência do planeta Urano nesta Lua, que vai atiçar muito aqui as energias e convém, como eu disse há bocado, nós sabermos o que é que se vai passar para podermos estar prevenidos e aproveitarmos esta oportunidade. Mas antes mesmo de começar a falar sobre esta lua, deixa-me só lembrar-te que amanhã, dia 31 de outubro, vamos estar aqui a fazer uma live, uma maratona de Halloween. São 4 horas, atenção, 4 horas que nós vamos estar aqui disponíveis para tu poderes entrar live connosco, colocares as tuas dúvidas de vida e nós darmos-te respostas. Eu vou estar aqui com as minhas alunas de Astrocartomância e com o Oráculo da Astrocartomância para te podermos então responder. A única coisa que tu precisas fazer é vir, ok? Estás aqui entre as 6 da tarde e as 10 da noite, escolhes qual será o melhor horário para ti, não deixes ficar para a última da hora porque depois já sabes que pode estar muita gente e podes não conseguir entrar live connosco para respondermos à tua pergunta, portanto vem logo ao princípio ou então ao meio por aí, mas aparece aqui para colocares então a tua questão. O que vai acontecer é que tu vais ter que enviar uma mensagem para um número que eu te vou dar a indicação e a pessoa escolhida vai receber um link para poder entrar live connosco para poder fazer perguntas. Eu disse pessoas, porque vamos responder a várias perguntas, portanto tens várias hipóteses de poder participar e ver as tuas respostas, aliás, as tuas perguntas respondidas, ok? Por isso conto contigo amanhã, 31 de outubro, das 6 da tarde às 10 da noite, hora de Portugal. São 4 horas na maratona de Halloween, ok? Mas então vamos lá falar sobre esta Lua Nova. Ora bem, se tu já sabes, segues este canal, com certeza que sabes, luas novas é quando nós temos o Sol e a Lua no mesmo sítio do mapa do céu e por isso o Sol emite os seus raios por trás da Lua e nós não a conseguimos ver no céu, ok? Então significa que parece que a Lua não está lá e como a Lua é significadora das nossas emoções, significa que esta é uma altura que nós não estamos tão emocionais e por isso é uma altura em que são boas alturas para nós iniciarmos coisas. Por isso é que se diz, luas novas são boas para iniciar, coloca a tua intenção para fazeres algo de novo e tal. Então tem a ver com esta questão da lua não estar tão forte e, portanto, nós conseguirmos ter mais clareza nas nossas atitudes. No entanto, esta lua, ela está colocada em cima da constelação de Escorpião. E Escorpião, como toda a gente já sabe, não é? Tem aquela fama de ser o mau da fita, não é? Escorpião, meu Deus, que desgraça, não é? Que mau. Tem todo aquele lado mais negativo que as pessoas costumam colocar em cima desta energia. Mas hoje aqui vamos desmistificar um bocado isso e vamos tentar entender, porque repara, não é só quem é do signo, ou da lua, ou do ascendente em Escorpião. Toda a gente tem um Escorpião no seu mapa astral, portanto toda a gente vai sentir alguns na sua vida ou sente esta intensidade e vai sentir o efeito desta lua, ok? Então repara, Escorpião, transformação, esta é que é a palavra principal. E se nós formos ver a casa no mapa astral que corresponde a Escorpião, tem a ver com a área de vida, que também falamos em transformação, mas que se divide em duas situações diferentes. Pode ser a transformação externa ou investimentos, ou a transformação interna ou intimidade. Mas vamos por partes. Então repara, na transformação externa ou investimentos, o que é que acontece? Os meus valores podem estar nas mãos de outras pessoas e os valores dos outros também podem estar nas minhas mãos. Portanto, existe aqui uma troca em relação a valores, por isso é que se chama investir, ok? E quando nós falamos em relação a intimidade, ou seja, a transformação interna, também existe uma troca, porque repara, se eu estiver quietinha na minha vida e ninguém vier interferir comigo, está sempre tudo igual. Mas basta alguém chegar perto de mim e começar a falar da sua intimidade, conversar comigo, algo que tenha mais a ver comigo, a minha intimidade, estamos a fazer uma troca e, portanto, mais uma vez, existe aqui uma conexão com os outros. E Escorpião é extremamente forte nesta questão da conexão, até mesmo da fusão,
porque o potencial que tem é tão intenso, mas tem que ser assim, para conseguir atingir o outro e obter algo de retorno em relação a isso, ok? E por isso é que muitas vezes nós dizemos que os escorpiões são maus, porque repara, no fundo acaba por haver aqui uma grande vulnerabilidade. Nós temos que nos abrir para chegar ao outro e receber alguma coisa do outro, ok? Então existe aqui uma certa sensibilidade, uma certa vulnerabilidade e por isso é que quando nós nos sentimos um bocado mais vulneráveis, a nossa tendência é em protegermos, ok? Às vezes até em exagerarmos, ou seja, atacarmos para não sermos atacados, ok? Então por isso é que se diz que a energia do escorpião é má, que na realidade não é má, é uma capacidade enorme, imensa, intensa de chegar a algo, de chegar a alguém, de chegar a alguma coisa e por isso é que existe esta vulnerabilidade que faz com que a pessoa tenha que se proteger ou de alguma forma possa mesmo até pelo medo, por desconhecer esta intensidade, por desconhecer a maneira como lidar com esta intensidade, ela possa até mesmo atacar antes de ser atacada, ok? Então, importante nós entendermos, como eu te dizia há bocado, que alguns no nosso mapa, toda a gente tem um escorpião, portanto, alguns na nossa vida, em alguma área de vida, nós temos esta intensidade, esta capacidade de conexão com o outro, com alguma coisa, e exatamente nós temos também esta dificuldade em entender esta intensidade toda, esta energia toda, e por isso às vezes podemos proteger-nos ou, pior do que isso, podemos não saber que temos esta intensidade, estar a utilizá-la sem termos qualquer consciência, os outros sentirem-se incomodados com esta transformação que estamos a criar na vida deles e eles causarem-nos algum género de entrave, ou seja, o que eu chamo das sabotagens, ok? Então repara como existe aqui toda, nesta questão da lua nova, existe todo um processo de entendermos melhor como é que nós lidamos com esta energia de intensidade, de transformação que está em nós, ok? Então, eu vou-te dar um exemplo prático para tu entenderes. Imagina, por exemplo, que nós temos um relacionamento amoroso, ok? Um relacionamento amoroso em que existe, de alguma forma, um ambiente muito de ciúme, de controle, ok? Muito típico desta energia escorpiónica, ok? Então, o que é que isto pode significar? Ao termos uma lua nova, existe um episódio na nossa vida, uma experiência que nos vai fazer ter a noção de que essa intensidade está lá colocada. Então, por exemplo, a pessoa que está connosco pode ter um ataque de ciúmes, ok? Ou querer manipular-nos ou controlar-nos de alguma forma. Ou vice-versa, podemos ser nós a não confiar na situação, no fundo a não confiar em nós, não é? E também a termos este género de ataque de ciúmes ou de manipulação em relação à outra pessoa, ok? Então, aqui é que eu queria que tu entendesses que esta lua nova e o facto de nós dizermos que é importante colocarmos uma intenção para iniciar algo novo, não é uma coisa que nós podemos pensar de livre e espontânea vontade e dizer eu agora vou ter mais noção em relação à minha intensidade, ok? Mas normalmente é muito difícil para nós pararmos e pensarmos e refletirmos e agirmos sem acontecer nada, ok? Então é normal que aconteça um episódio, uma situação qualquer na nossa vida que seja mais forte do que o normal e que nos vai, entre aspas, obrigar a ter que ter essa consciência, ok? A consciência de que existe um grande potencial, de que existe uma grande intensidade e de que esta intensidade tem que ser canalizada para algo mais interessante. Então, voltando ao exemplo da questão do relacionamento, a pessoa que recebe ou ela própria tem este tal ataque de ciúmes pode parar e pensar que no fundo, não tem nada a ver com o relacionamento, aquilo foi apenas uma experiência que fez com que a própria pessoa entendesse que existe uma intensidade muito grande dentro dela que não está a ser bem utilizada. Então, por exemplo, provavelmente aquela pessoa não estava a pôr cá para fora os seus talentos, não estava a desenvolver as suas capacidades, por isso ainda não tinha reconhecido os seus potenciais e ainda estava muito na falta de confiança. Então, se ela tem falta de confiança, ela transmite essa falta de confiança ao outro, seja tendo ciúmes dele, ou seja, o outro tendo ciúmes de nós, porque sente a nossa falta de autoconfiança, ok? Então é muito interessante nós percebermos que estas situações que nos podem ocorrer, e eu, por exemplo, vou-te dar outro exemplo, pode ser em termos de trabalho, para ser outra coisa diferente, ok? Imagina, por exemplo, que em termos de trabalho, uma pessoa tem, por exemplo, um patrão que cria uma situação mais difícil em termos de, por exemplo, numa reunião, e alguém expõe uma situação e o patrão vai e contradiz, ok? E não deixa a pessoa elevar avante esta capacidade que ela tinha de fazer a transformação em relação àquele negócio ou àquela proposta, ou seja lá o que for, ok? Então repara,
mais uma vez existe uma situação que nos obriga a olhar para nós, a olhar para as nossas características, neste caso uma característica de intensidade, de transformação, que no fundo acaba por fazer com que nós fiquemos vulneráveis, porque se a pessoa não dissesse nada, não fizesse nada, provavelmente o patrão nunca teria tido aquela atitude, ok? Então seria interessante a pessoa parar e pensar, ok, eu tenho potencial, por isso é que esta pessoa está a pôr o pé em cima de mim. Eu tenho capacidades, isto que eu estou a dizer mexe com esta pessoa, por isso é que ela está a reagir desta maneira. Então, em vez de eu estar a dar muita atenção à experiência em si, neste caso ao chefe, ao patrão, seja lá o que for, eu vou dar mais importância a mim próprio, ao desenvolver das minhas capacidades. Por exemplo, vou estudar mais, eu vou experienciar mais, eu vou treinar mais para ser cada vez melhor funcionário, para desenvolver os meus potenciais e quiçá daqui por algum tempo eu até monto a minha própria empresa e posso estar muito melhor do que aquilo que eu estou agora neste momento. Percebem a ideia? Então, é colocar uma intenção de autoconhecimento, de compreensão em relação aos nossos fantásticos potenciais e começar a olhar à volta e ver o que é que vai acontecer que nos vai lembrar que esses potenciais estão lá e que nós, se calhar, não estaríamos a utilizá-los da melhor forma e, portanto, agora somos alertados a termos que o fazer e, portanto, com mais consciência poderemos agir de uma forma melhor, ok? No caso do patrão, da situação do trabalho, será estudar. No caso do relacionamento, será a pessoa desenvolver mais a sua própria autoestima, ok? Cuidar mais de si, do seu corpo, da sua beleza, da sua estética, ok? Para ela se sentir melhor na sua própria vida, ok? Mas quem diz isso, diz também, se calhar, desenvolver mais capacidades para poder estar melhor em termos profissionais ou mesmo até em termos familiares, ou seja lá o que for. A questão normalmente não se prende propriamente com a situação que nós estamos a viver, mas sim algo muito mais amplo do que simplesmente aquela situação, ok? Muito mais além do que aquilo que nós estamos a viver naquele momento, porque aquilo é apenas um alerta para o potencial todo que nós tínhamos e que nós estávamos a pôr em prática da forma mais correta, ok? Então, este é que é importante que vocês percebam e entendam que, sim, pode existir aqui alguma situação às vezes um bocadinho mais difícil, mais puxada para nós, mas é sempre um alerta para percebermos que há potenciais que têm que ficar para fora. E quanto mais nós estivermos atentos e colocarmos esta intenção de conhecimento, de autoconhecimento e de utilização correta dos nossos potenciais, mais nós podemos utilizar corretamente as experiências que esta lua nos vai trazer, ok? Mas ainda existe aqui uma outra circunstância muito importante em relação a esta lua. É que a lua e o sol, que estão lá no signo do Escorpião, vão estar a fazer uma oposição, ou seja, do outro lado do zodíaco, temos o planeta Urano em cima da constelação de Touro. E repara, se nós aqui estávamos a falar sobre Escorpião e estávamos a dizer que tinha a ver com transformação, com movimentação, com até mesmo as coisas mais ligadas com algo que venha a trazer algo de novo, como por exemplo, imagina, procriação, ou seja, ter filhos, ok? O nascimento de crianças, ok? Ou então mesmo até a questão da morte, ok? Não tem que ser uma morte física, pode ser a morte para o renascimento, deixar para trás algo para vir, algo novo, ok? Portanto, estávamos a falar em largar, em conexão com o outro, em vulnerabilidade, estás a ver? Ora, Touro é exatamente o oposto. Touro é eu, okay? É eu no meu conforto, eu no meu canto, eu nas minhas coisas, as coisas mais básicas, como por exemplo, comer, beber, dormir, ok? Coisas básicas e simples. E repara que quando nós estamos a falar em relação ao planeta Urano, nós estamos a falar em relação a revolucionar. Estamos a falar em relação a libertar, ok? E eu gosto muito de comparar o Urano à trovoada, ok? Então reparem, o que é que acontece quando existe trovoada no céu? Nós tínhamos uma massa de ar quente, uma massa de ar fria, as duas encontraram-se, como não eram compatíveis, porque uma tem uma determinada energia, a outra tem outra energia diferente, entram em choque e a única resolução para o céu ficar limpo de novo é existir uma trovoada, ou seja, existe o contacto entre as duas energias, existe o descarregar dessas energias para a Terra e depois o céu volta outra vez a ficar limpo, ok? Então, interessante nós percebermos este conceito, porquê? Porque Urano, em cima de Touro, já está a fazer-nos olhar para a massa de ar quente e a massa de ar frio, ou seja, para a maneira como nós estamos a lidar em relação a este o nosso lado mais material, aquilo que é nosso, ok? Como eu dizia, o comer, o beber, o dormir, ok? E se tu reparares,
Já estamos a ter aqui grandes movimentações em relação principalmente à questão da alimentação, não é? Existem bloqueios da chegada de alimentos aos supermercados em várias partes do mundo, existem muitas pessoas que estão de alguma forma com dificuldades financeiras, com dificuldades em poder ter para poder comer, ok? Ter dinheiro, ter posses para poder simplesmente comer ou simplesmente viver, ok? Então já começa a haver aqui muitas movimentações que este Urano nos está a dar para nos fazer ver a maneira como nós estávamos a lidar com os nossos valores, com o nosso valor pessoal que se reflete nos valores exteriores, ok? Então repara, há aquelas pessoas que estão a passar dificuldades e que provavelmente ainda não se estão a valorizar o suficiente, e há aquelas pessoas que já estão a começar a acordar e a valorizarem-se mais e a perceberem que têm capacidades e que podem pôr as capacidades em prática, nomeadamente, quando estamos a falar, por exemplo, em relação àquela questão da alimentação, que eu estava a referir-me há bocado, há aquelas pessoas que estão na posição de não terem o que comer e há aquelas outras pessoas que já se movimentaram, se calhar foram para o campo, começaram a cultivar, ou mesmo até na varanda do apartamento têm lá uns cultivozinhos para poderem ter algum género de alimentação e poder desenvolver aqui uma autossubsistência, ok? Então, interessante, isto é só um exemplo para tu entenderes como o Urano já está aqui a mostrar-nos a diferença entre a massa de ar quente e a massa de ar fria, ou seja, um comportamento e outro comportamento, e provavelmente a dificuldade de entendimento entre estes dois comportamentos, as faíscas que acontecem, porque o Urano tem a ver com revolução, e portanto muita gente a reivindicar que assim não está bem, que não pode ser. Cada vez mais nós temos pessoas a mostrar-nos e a evidenciarem-se em como as coisas não podem continuar como estão, ok? A fazer revoluções e fazer manifestações, etc, etc. Mas reparem, é o choque destas duas ligações, estas duas massas de ar, a quente e a fria, que vai fazer aqui uma trevoada, ou seja, um relâmpago, e que de alguma forma vai fazer com que as coisas depois todas se clarifiquem mais na nossa vida. Obviamente que não a curto prazo, o Urano ainda vai estar em cima de Touro até 2026, bastante tempo, ok? Portanto, ainda temos muito tempo aqui para ver estes choques entre as massas de ar e o resultado que daí advém, ok? Mas, agora repara, na ligação entre este Urano em cima de Touro e o Sol e a Lua em cima de Escorpião, nós vamos ver outro tipo de choques entre massas de ar. Vamos ver o choque entre a massa de ar do Touro, que é uma massa mais de capacidade de calma, de materialização, de bens, como eu te dizia há bocado, de coisas mais básicas que são importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, e do outro lado questões mais psicológicas, mais traumas do passado, aquele género de coisas que nós normalmente não queremos tanto olhar, ok? Como te dizia há bocado, não é? A questão sei lá, da pessoa que sofre ciúmes no relacionamento, quem diz ciúmes diz mesmo até algum género de abuso físico, psicológico, ok? Ou mesmo a questão do trabalho, que eu te dizia do exemplo há bocado, não é? Do patrão que oprime o funcionário, ok? Isto tudo, repara, acontece porque a pessoa tem traumas do passado, tem questões na sua personalidade que precisam de ser trabalhadas e que estas circunstâncias trazem à tona estas sensações, estas emoções que a pessoa tinha ali presas e guardadas, portanto a revelação de algo, às vezes até de segredos, coisas que a pessoa nem sequer tinha ainda olhado para aquilo e ela tem que ver aquele podre na sua frente e tem que resolver aquele podre, ok? Então é interessante como este Urano, à distância, também vai interferir e vai fazer com que nós tenhamos que olhar para estas duas massas de ar na nossa vida, ou seja, o que é que nós temos de sobrevivência, o que é que nós temos para além da sobrevivência, o aprofundar das situações, tem muito a ver com este Escorpião, a transformação que é necessária ser feita para nós criarmos o tal céu limpo, não é? Um equilíbrio maior à nossa volta. Quanto mais não seja para percebermos que precisamos das duas coisas, não é? Precisamos do básico, precisamos de sobreviver, mas também precisamos de lidar com todo o inconsciente que está dentro de nós e que necessita, de alguma forma, de atenção para criar até mesmo uma maior estabilidade para nós podermos voltar outra vez ao básico e conseguirmos voltar outra vez a apreciar a vida e ter calma e tranquilidade, ok? Então, interessante nós percebermos esta situação
Exatamente porque assim ficamos mais atentos àquilo que o universo nos vai enviar, às experiências que nós vamos viver durante esta lua, ok? E vamos prestar mais atenção para entendermos, não propriamente para ficarmos chateados com as pessoas ou com as situações, não propriamente para acharmos que nós é que somos as vítimas e os outros é que são os agressores, não é? Também, não propriamente para nós ficarmos, estivemos do outro lado do prisma, a tentar pôr o pé em cima de alguém, ok? Mas sim para nós entendermos que tudo parte da falta de autoconfiança, ok? Tudo parte da falta de nós não sabermos os nossos potenciais, nem sequer imaginarmos o quanto espetaculares nós somos e daí vir a falta da autoconfiança. E se em vez de nós estarmos a condenar a situação ou a pessoa que veio ter connosco e que nos magoou e que nos deixou ali num período mais complicado da nossa vida, atenção que até às vezes pode ser uma doença, okay? Não tem que ser propriamente uma pessoa ou uma coisa, pode ser uma situação que acontece na nossa vida, ok? Nós paramos e pensamos, ok, onde é que está o meu potencial? O que é que eu não estava a desenvolver na minha vida? Ou onde é que eu estava a colocar esta intensidade toda em sítios, em questões ou em pessoas erradas, ok? E tirar esta intensidade de lá, ou seja, tirar o meu poder pessoal das mãos de outras pessoas, porque quando nós estamos a dar demasiada importância, estamos a pôr o nosso poder nas mãos dos outros, ok? Então é tirar o poder das mãos dos outros e trazer o poder para as minhas mãos e dizer sim, tu afetas-me, mas ao menos já que me estás a afetar, deixa-me aprender alguma coisa com isto para eu evoluir, para não ter que voltar outra vez a passar por isto no futuro, ok? Então muito interessante nós prestarmos atenção a estas situações para entendermos quais são os nossos potenciais, como é que nós os trazemos cá para fora, como é que nós ganhamos mais autoconfiança para escusarmos de voltar outra vez a passar por situações de opressão, de sabotagens que normalmente estas questões astrais nos trazem, ok? E bem interessante nós percebermos outra coisa também fantástica, e esta questão que eu vou dizer agora, eu baseio-me em relação às duas cartas do oráculo da astrocartomância que eu tirei esta semana e saiu Sagitário e Urano, ok? Então, Sagitário diz-me que nós vamos conseguir entender as situações de uma forma muito mais fácil, principalmente tu que estás aí, que estás a ouvir os meus vídeos e que percebes aquilo que eu estou a explicar e que de alguma forma estás a pôr em prática as explicações que eu te dou e portanto já tens uma visão diferente, mas não sei, já viste este vídeo, já tens uma visão diferente daquilo que te vai acontecer e portanto vais conseguir lidar melhor com esta situação, ok? E lembrando-te uma coisa espetacular, que é assim, esta lua nova antecede a próxima lua nova, que vai ser um eclipse solar total em Sagitário, ok? E repara uma coisa tão interessante, que é, se nós agora aproveitarmos esta lua nova para podermos, de alguma forma, descobrir talentos, trabalhar a nossa confiança, quando chegarmos a Sagitário, que é uma energia que tem muito mais a ver com a mente, com as ideologias de vida, com algo mais elevado intelectualmente, nós já deixamos para trás aquela situação mais traumática e podemos desenvolver melhor os nossos talentos, percebes? Porque repara, se nós chegarmos aqui a este eclipse solar total em Sagitário, importantíssimo, que vai acontecer no dia 4 de dezembro, se nós chegarmos aqui sem termos resolvido para trás aqueles traumas, aquelas pedras no sapato que estavam ali a impedir-nos de seguir em frente, não conseguimos aproveitar tão bem esta potencial fantástico que vai ser aqui no dia 4 de dezembro, ok? Mas, se nós aproveitarmos agora para entender as experiências que vieram ter connosco, que esta sabedoria nos traz, e começarmos a agir de maneira diferente e a termos atitudes diferentes e termos pensamentos diferentes, que faz com que o mundo também depois reaja de forma diferente e a realidade também seja diferente, estamos já a preparar-nos exatamente para quando chegarmos aqui, aproveitarmos ainda melhor a nossa experiência, a nossa vida e a sabedoria que os astros nos trazem. E ainda mais agora, colocando aqui o Urano, que é um planeta que significa, como eu dizia há bocado, a libertação, é o mesmo que eu estava a dizer há bocado, que está a passar em Touro e está a fazer uma oposição a esta Lua. Então, Urano significa a necessidade de nós sermos um pouco mais intelectuais, ou seja, a própria Lua também nos permite estarmos mais racionais, mas o Urano, que tem a ver com inteligência, tem a ver, aliás, são os dois muito ligados a um lado mais mental, embora Sagitário seja mais de sabedoria para ensinar e o Urano seja mais de sabedoria para agir, ok? Para mudar o mundo, digamos assim, ok? Mais as filosofias de vida e aqui a prática dessas filosofias de vida, ok? Então, o Urano vai nos dar a oportunidade de nós termos mais razão do nosso lado, pensarmos melhor
e de alguma forma conseguirmos ter atitudes diferentes e compreender melhor as experiências que estamos a viver. O Urano é também um planeta que rege a tecnologia, portanto, através da tecnologia nós poderemos ter mais consciência daquilo que estamos a viver. E o Urano também rege as comunidades, ou seja, as pessoas que pensam da mesma forma que tu pensas, e portanto será excelente tu utilizares a tecnologia para chegares às comunidades, para chegares às pessoas que pensam mais como tu pensas, que têm mais ideais iguais aos teus e que te vão compreender melhor e que de alguma forma te vão poder ajudar a entender melhor as situações que tu vais viver e ajudar-te a conseguir ter atitudes diferentes e resultados diferentes também, ok? Então o Urano vai significar uma libertação e o que eu te diria é presta atenção àquilo que vai acontecer à tua volta, às pessoas que vão chegar a ti, principalmente ligadas com comunidades e com tecnologia, internet, de uma forma geral, porque são elas que te vão dar o necessário para tu entenderes o que tu estás a viver, não entrares em dramas, porque Sagitário é fogo, portanto muitas vezes pensa também grande demais, exagera, ok? Portanto não entrares em dramas, mas saberes ser simples, ok? Olhares para a experiência e dizeres, ok, isto é apenas uma aprendizagem para a minha evolução, então eu não vou levar a peito o que esta pessoa me está a fazer, o que esta circunstância me está a trazer, mas sim eu vou aproveitar a passagem desta pessoa, desta circunstância para a minha vida, para eu poder aprender mais, para eu poder desenvolver os meus talentos e para eu poder estar cada vez melhor. Ok? Então era esta a mensagem que eu te queria passar em relação a esta lua nova em Escorpião, a acontecer agora no próximo dia 4 de novembro. Espero que tenhas gostado. Já sabes, amanhã, domingo, dia 31 de outubro, vamos estar aqui no canal do YouTube e também no Facebook para fazer maratona do Halloween. São 4 horas a responder às tuas perguntas. Portanto, passa por aqui, fala com toda a gente que tu conheces, manda-os vir aqui ao canal também para que eles possam colocar as suas perguntas live connosco e nós vamos então responder com o oráculo desta cartomância, eu e as minhas alunas que estaremos aqui para poder-vos orientar, ok? Portanto, não percas esta oportunidade, será espetacular, tens apenas que ter contigo o telemóvel com o WhatsApp para poderes enviar uma mensagem a dizer eu quero participar e, entretanto, os sorteados, porque serão alguns, receberão a mensagem com o link para poderem entrar live connosco e fazerem as suas perguntas e receberem as suas orientações, ok? Cá te espero então amanhã. Até lá, beijinhos e abraços.